Boa noite para todos aí que estão nos assistindo, né? Acompanhando a gente aí através do Instagram. O nosso primeiro Centralcast é aberto a todo o público, né? Já tínhamos esse programa, esse projeto, né? Fechado para nós internos aqui do Grupo Central, todos os colaboradores do Grupo Central, onde, para quem não conhece, é um projeto que a gente sempre vem trazendo conhecimentos, novidades, experiências de vida de colega, né? Que somam com a gente, né? Em toda a nossa rede do Grupo Central. E hoje nós decidimos abrir essa live, né? Esse podcast especial em comemoração ao Dia dos Pais, que foi ontem, né? Desde já a todos os papais aí, um parabéns pelo seu dia, né? Espero que seu dia tenha sido muito proveitoso ao lado dos seus filhos. E esse especial Dia dos Pais não poderia ser por nada mais, nada menos que um convidado muito especial, né, para todo o Grupo Central, que foi quem realmente começou, né, quem estava lá, o pioneiro do Grupo Central, que é ele, Abraão Andrade, que é o diretor-geral do Grupo Central, né, foi o convidado hoje aqui por nós para trazer, compartilhar um pouco da sua vida, da sua experiência, que pode estar passando para nós, tanto você aí que é ouvinte, que está chegando agora para participar com a gente, tanto quanto nós, funcionários, colaboradores do Grupo Central. Então, boa noite, Abraão, boa noite. Desde já, seja muito bem-vindo ao nosso Centralcast. É um prazer tê-lo aqui, né? Muito obrigado por aceitar o convite da gente, o convite que foi lançado. Estreando essa abertura, né, do Central para todo o público, do Centralcast. E antes de você poder cumprimentar o público, eu já quero deixar uma pergunta aqui, porque a gente já conhece aquele Abraão quando a gente vai ali na farmácia central, quando estava ali no mercado, na igreja, aquele Abraão sorridente, que a gente conhece um pouco, né? Mas eu quero deixar uma pergunta, porque cada um tem uma visão de quem é Abraão. Mas eu quero saber quem é Abraão do ponto de vista do próprio Abraão. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos os colaboradores. Boa noite a todos os ouvintes, né? Para quem não me conhece, meu nome é Abraão Andrade Santos, né? Eu sou pai de Misael, de Arthur e de Raíza, né? E sou filho de seu Arthur, né? Arthur da Cordeon, uma família tradicional, e Dona Dete, uma família humilde, né? Uma família que veio de grandes dificuldades do passado. Nós sabemos como era difícil o passado, principalmente para quem não tinha bens e patrimônios, né? Fui nascido e criado na cidade de Ubatã, né? Estou já há 32 anos casado com Natalice Teles, né? Uma santa mulher para me aturar durante tanto tempo, viu? Graças a Deus, Deus me deu a mulher certa. E diante de quem é Abraão, na verdade, o Abraão que você conhece é aquele Abraão da correria, né? Farmácia, mercado, banco, aquele Abraão que você um pouco corrido e agitado, né? E graças a Deus a gente vem assim de uma família tradicional, né? Apesar das grandes dificuldades que meu pai enfrentou, mas nunca nos faltou o alimento, né? A gente acredita naquela palavra que Deus fala que nunca viu o justo mendigar o pão, e nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, dentro da minha família, eu vivenciei isso, né? Vivenciei isso, o meu passado, a minha história. E graças a Deus, quando nós olhamos para o passado, né, e nos deparamos com o presente atual, a gente pode perceber a graça, a bondade, a misericórdia de Deus, não só na minha vida, como na vida de toda a minha família. Então, com esse especial Dia dos Pais, né? Como você tocou aí no seu Arthur, né? O seu pai, seu patriarca aí, o seu maior exemplo, acredito eu. Para iniciar esse especial Dia dos Pais, vamos falar um pouquinho do Abraão Filho, né? O Abraão Filho de seu Arthur. Quem era seu Arthur do ponto de vista de Abraão? Na verdade, meu pai, ele era um homem que nos deixou um legado muito importante, né? Através de sua vida, muito envolvido com o Evangelho, com as coisas espirituais.
e nos deixou um legado muito interessante no que diz respeito à fé, né? Meu pai, seu Arthur, talvez você, quem tem mais de 40, com certeza conheceu, mas quem tem menos, com certeza não conheceu. Mas meu pai, ele nos deixou um legado de fé, né? E de oração também, um homem de oração, certo? E nós viemos dessa trajetória e aos 17 anos eu iniciei a minha vida de trabalho, né? Trabalhei ali na polpa de fruta Nutrical, na abertura, 1983, pensa aí. Eu estava com 13 anos de idade, iniciei minhas atividades na Nutrical. E logo depois eu fui trabalhar com 2 primos, Joaquim 2 primos, materiais de construção. E saí, fui trabalhar na feira, né? E como comerciante, né? Parece que comerciante está no sangue. Meu pai era comerciante, né? Trabalhávamos ali com... Ele vendia cal, cimento, coisas de palha, artigos de palha como esteira, chapéu. Naquele tempo ainda funcionava isso. Hoje, se você for vender isso, você morre de fome. Mas naquele tempo funcionava. Então, meu pai já era comerciante, eu me tornei comerciante e parece que está no sangue. Misael é comerciante e empreendedor, né? Então, vem de uma geração, vem de um legado deixado através da minha família. E eu me lembro que aos 21 anos, eu comecei um relacionamento com Natalice e nós nos casamos, né? E de antemão, contar um pouco da minha história para que você perceba os fatos ocorridos. De antemão, naquela época, você engravidar uma mulher era um absurdo. Era a mesma coisa de ser presa. Era uma vergonha. Hoje não, hoje você se tornou uma coisa natural. Mas naquela época era uma coisa realmente muito vergonhosa, vamos assim dizer. E eu coloquei o carro na frente dos bois, né? E aí nasceu Misael. E naquela época eu já estava na feira trabalhando com confecções. E eu me lembro que meu pai, ele me deu uma laje da casa dele para que eu pudesse morar. Só que eu tinha que construir, né? E nessa brincadeira eu fui construir essa casa vendendo confecções na feira. Pense você. Só para finalizar aqui, acabou a confecção da barraca e a casa não estava pronta. E aí agora, sabe quando você chega na estaca zero, onde você olha para os 4 cantos e não vê o que fazer? Era o meu estado naquela época, e Misael tinha acabado de nascer, né? Então, eu só estou contando isso para que você perceba que muitas vezes a pessoa vê hoje o quadro atual, tem carro, tem comércio, tem casa, e as pessoas acham que foi herança, né? De mão beijada, berço de ouro. Não foi dessa forma. Foi com muito sangue, suor e lágrima que chegamos até aqui, e com a graça de Deus sobre todas as coisas, né? E eu me lembro exatamente, só para que você possa detalhar, eu me lembro exatamente a hora, a tarde, o minuto em que a carne ia acabar em casa, o leite do menino, o menino era Misael, viu? Ia acabar. Eu tinha tudo anotado, por quê? Porque eu tinha que correr atrás. E nesse período, quem me supriu foi os meus pais. Eu me lembro muito bem disso, dessas dificuldades que nós enfrentamos, as lutas que enfrentamos. E da feira, né, ali na confecção, meu irmão Paulo Roberto, ele conseguiu passar no concurso da Caixa, né? E passar no concurso da Caixa era quase que acertar na Mega Sena, viu, naquela época. E ele falou, vamos abrir um comércio, você vem trabalhar comigo. Aí eu falei, ok, vou abrir isso, vamos lá. E foi aonde eu passei, né, a gerenciar, a estar na frente, né, na liderança do Supermercado Central. A primeira etapa das nossas vidas, né, ali como comerciante, né, e aprendemos a nos relacionar com pessoas, a conviver no comércio. Cada pessoa é uma experiência de vida, cada pessoa é uma lição de vida. Relacionamento é isso, nós precisamos aprender isso com as pessoas. As pessoas que Deus coloca ao seu lado é para que você possa aprender com elas. E isso é uma realidade. E
nessa questão de Abraão pai, né? O Abraão pai é o supermercado, você sabe que é uma atividade que nos consome um tempo muito grande, né? Então os meninos cresceram e eu perdi muitas oportunidades de estarem com eles, né? Eu me lembro que Arthur, quando nasceu, eu peguei a esposa, coloquei no hospital, lá com alguma pessoa e voltava para trabalhar, né? Aí depois que termina eu fui buscar, né? Olha a oportunidade que eu perdi de estar lado a lado, de ver o nascimento, de contemplar, né, o nascimento. Então eu perdi muita oportunidade da minha vida com os meus filhos nessa época de 3, 5 anos por causa do trabalho que consumia e a gente não tinha assim essa visão, essa percepção de que esse tempo perdido você não consegue mais recuperar, né? E quando eu pude assim estar me desligando do mercado pelo fato de Paulo Roberto ter saído da Caixa, né, e vindo trabalhar no supermercado, a gente começou a entrar em conflito, divergências, a visão já não era a mesma, eu queria fazer uma coisa, inovação, ele não aceitava, eu queria, bota uma gôndola nova, pinta as paredes, bota um piso novo, e ele era muito fechado para essas transformações. Eu percebi que os choques eram constantes, então foi aí que eu abri, né, decidi abrir uma farmácia. E quando eu percebi que na farmácia eu estava assim como dono, empresário, foi que eu pude assim dar um pouco de atenção a mais, né, a essa questão familiar. Foi quando eu peguei os filhos, botei todos no carro e fomos ali para perto de Salvador. Foi quando eu comecei, né, a estar mais próximo, né, porque a necessidade sempre existia, certo? O trabalho era que consumia o nosso tempo de tal forma que muitas vezes a gente deixava de estar com a família para estar no trabalho, o que é um grande erro, não é verdade? Não, e realmente é muito comum quando a gente realmente gosta de fazer o que a gente está atuando do trabalho, né? Acaba sendo muito comum, né, a gente se dedicar, a se doar. E Abraão, eu queria saber qual o maior legado que seu pai deixou para você. Na verdade, vou contar uma experiência aqui para que você possa perceber a dimensão. Aos meus 17 anos, eu estava indo, né, eu ia para festas seculares, né, clube social e outras festas. E uma dessas festas que eu fui, ao retornar em casa por volta das 2, 3 horas da manhã, isso acontecia constantemente, final de semana. Eu observava, ao entrar em casa, entre o flash de luz do quarto de meu pai, eu observava e via ele de joelhos, né? E eu não compreendia muito bem aquilo, porque jovem não... Fazer que nem aquela história, jovem toma sopa de garfo, né? E eu não compreendia muito bem aquilo. Aí eu entrava em casa, às vezes ia assistir um filme, o Corujão da Madrugada, passava ali 1, 2 horas assistindo, ia lá na geladeira pegar uma água, e o velho, meu pai estava lá na cama ajoelhado, né? Eu falei, rapaz, esse velho deve estar pirado, porque não tem condição, não tem lógica, não faz sentido. E meu pai era aquele pai que madrugava em oração pelas nossas vidas, pela vida de muitas pessoas intercedendo, né? E hoje eu compreendo a dimensão e a importância dessa atitude. Eu confesso a você que se eu orasse 10% do que meu pai ora, eu teria uma nova dimensão, uma nova visão da vida, né? É uma pena que a maturidade, a experiência, ela só chega até as nossas vidas na segunda etapa, né? Porque se a gente tivesse a mentalidade, o raciocínio que a gente tem hoje na primeira etapa, lá para os seus 20, 25, com certeza a gente pensaria de forma diferente, né? Então, só para finalizar, em termos de legado, eu entendo que a oração de meu pai, os depósitos de oração de meu pai, porque o nosso Deus é o Deus que visita a segunda, terceira, quarta geração, diz a Bíblia, né? Se faz jus na minha vida e na vida dos meus filhos e dos meus familiares até hoje. Então,
a gente com isso, a gente absorve esse legado de fé, né? Principalmente de oração, né? De seu Arthur, deixou para as nossas vidas. E se a gente chegou aonde a gente chegou, cara, eu sei que a inteligência ajuda, o conhecimento ajuda, né? As pós que nós fazemos ajuda, mas o mais importante de tudo é a graça de Deus, é a misericórdia, é a bondade. E sobre a minha vida isso foi adquirido através da oração do meu pai. Eu posso contemplar isso nos dias atuais que eu estou vivendo. Houve uma cobertura, né, que até hoje tem essa manta, né, que ele conseguiu deixar. Continuar falando um pouquinho do seu Arthur do acordeão, como você citou, né? Conhecido Arthur do acordeão. Arthur do acordeão. Tem uma história de um acordeão vermelho que eu já vi, né? Rapaz, essa acordeão passou muito tempo lá em casa, certo? Aí um dia eu falei, rapaz, eu vou pegar esse acordeão e vender. E interessante é que Misael nunca manifestou interesse pelo seu acordeão. Eu não sei se ele não sabia da existência dela. E aí eu acabei vendendo esse acordeão, né? Era acordeão que meu pai levava todos os domingos para a igreja. Muitas vezes eu tinha que levar, né? Porque ele mancava da perna, ele tinha um problema na perna. E eu tinha que levar esse acordeão. E eu acabei vendendo esse acordeão. Com poucos dias que eu vendi esse acordeão, assim, 6 meses, eu não sei, esse Misael resolveu, onde é que está esse acordeão? Gente, para descobrir agora, o interessante é que eu vendi esse acordeão para uma pessoa que também era crente, né? Lá de Ibirapitanga, né? Ibirapitanga, Travessão, esse meio aí. Eu sei que Misael foi em busca desse acordeão, né? Esse símbolo da pessoa de meu pai, né? E Misael foi atrás. Eu acho que ele deve ter pagado o olho da cara por esse acordeão. Se o camarada me pagou uns 250, ele deve ter pagado uns R$1.000, que o valor simbólico, o valor de patrimônio familiar, né? E hoje, através de Misael, essa acordeão foi resgatada e está lá na casa de Misael, lá bem, né? Para que todos possam ver. Mas é uma história muito interessante. Realmente, eu fiquei sabendo um pouquinho de algumas coisinhas assim, mas não soube afinco, né, como foi realmente isso não. Mas, pelo pouco que eu conheci a família, né, desde pequeno, todo Batão conhece a família, né, a sua família, sabe que você também tem deixado um legado, né. Eu acredito que agora, conhecendo um pouco mais da sua história, da história do seu pai, a sua família foi criada, né, seus filhos foi criado no berço evangélico, né, foi criado na igreja. Então, assim, existe também uma questão desse reconhecimento. A gente consegue ver, né, essa questão que você deixa o mesmo legado que você admira em seu pai, de fé, oração, você transmite isso para os seus filhos. Na verdade é assim, né, a semente está plantada. Sim. Isso aí nós não temos dúvida, e ao seu tempo ela germinará, certo? Apesar de hoje dois né, estarem assim um pouco que fora da igreja, uma já está assim mais próxima, né, que é a Raíza, mas a gente sabe que a semente foi plantada, né? O evangelho ele não volta vazio, não tenha dúvida disso. A coerência, os princípios bíblicos, né, está lá fixados na mente, no coração, e ao seu tempo tudo isso vai voltar, vai retornar a reviver nos corações. A gente não tem dúvida em relação a isso. E esse momento do Dia dos Pais, né? A gente sabe que pai é aquele que ama, é aquele que cuida. Pai é aquele que muitas vezes repreende e corrige, né? Claro que corrigir com coerência, não com espancamento, mas às vezes você precisa corrigir de forma que a criança obedeça, né? Eu sei que nos meus erros no passado, naquele tempo, era ignorância, né? A gente apanhava mesmo, viu? E minha mãe ainda falava assim, que perdida foi as tacas que não garrava. Essas foram perdidas, né? Mas graças a Deus, né? São 5 irmãos, 4 irmãos, eu sou 5 comigo. E a gente quando observa e vê a vida dos 5, você contempla a graça de Deus sobre todos eles. Estão todos aqui juntos, né? 4 na cidade de Ubatã e um morando ali em Ilhéus, sempre está com a gente, uma.
e a gente observa a graça de Deus. E você, pai, você que tem seus filhos, é a orientação que eu possa passar como pai nesta noite aqui, né? É dizer para você que trabalho é bom e faz sentido e é necessário para suprir as suas necessidades. Mas gaste seu tempo, usufrua seu tempo com seus filhos, sabe? Porque a gente às vezes fica naquela expectativa, vou comprar um carro melhor para minha família, vou comprar uma casa melhor para minha família. Mas eu vou lhe dizer que seu filho não está preocupado com um carro melhor, seu filho não está preocupado com uma casa melhor. Seu filho está preocupado com o seu tempo, com a sua disponibilidade, sabe? Aquele almoço que você não estava presente, sabe aquele passeio no parque que você não pôde ir, sabe aquela viagem que você também não pôde ir, sabe aquela trabalho na escola que muitas vezes você não pôde ir. Não faça isso, porque esse tempo não volta mais nunca para você. Então valorize o tempo com seu filho. O que ele mais quer é que você possa estar lado a lado com ele em todo o tempo que você puder, certo? E de tudo que você possa dar para seu filho. Eu sei que é muito bom dar um carro, dar uma casa, dar um patrimônio, mas de tudo que você possa dar para seu filho, dê exemplos. Porque o exemplo, ele é fixado na mente da criança. Sabe aquela história de faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço? Isso não funciona em criação de filho. É necessário que você faça para que ele veja você fazendo e faça quando ser adulto. Essa é uma realidade, tá? E o filho, ele quer a sua presença. Então hoje, essa semana, Dia dos Pais, né? O que eu tenho para dizer para você, esteja atento à criação dos seus filhos, acompanhe lado a lado, se for possível e necessário, perca um dia de trabalho, peça uma licença, mas vá à festividade na escola, sabe? Para que você possa, quando passar tudo isso, sabe? Eu estou falando isso para você porque eu perdi essa oportunidade muitas vezes trabalhando no supermercado. E o tempo, ele não volta atrás, sabe? Ele não volta atrás. Então, acompanhe, vive esse momento, porque você vai ganhar muito e você vai conseguir introduzir dentro da mente da criança essa presença que faz com que a criança possa absorver características, personalidades, qualidades de um pai, de um verdadeiro pai. Realmente, nós que somos filhos, né? Nós sabemos o quanto é importante realmente a presença do pai. Então, Abraão, você falou aí, né, de presença e falou que foi algo que realmente marcou você muito, essa questão de disponibilidade, né, enquanto trabalhava no mercado, que você se prendia muito. Nós já sabemos o seu maior arrependimento, que é essa questão de presença, né, nesse período de infância. E o que foi que mais lhe marcou para você ter esse sentimento hoje? Quando eu trabalhava no supermercado, certo? Eu era um gerente, né? E isso me prendia muito, certo? E muitas vezes eu deixava, não é que eu deixava, eu não podia mesmo estar, certo? Presente em determinadas circunstâncias na vida dos meus filhos. E no primeiro momento que eu pude rever isso, eu fiz. Só que eles já estavam com 12, outro com 9, né? E a gente percebe o quanto a gente erra diante dessas circunstâncias. E o filho, ele aprende pelo que você faz, não pelo que você manda, sabe? O aprendizado do filho, ele se caracteriza no seu exemplo de vida. Então, ele vai ser um bom pai se você for um bom pai, né? Ele vai ser um ótimo caráter, né? Sem desvio, comprar, pagar, se você também for. Então esse exemplo de vida, ele é firmado e estabelecido na mentalidade, na mente da criança, né? E é muito importante que você reflita sobre isso, né? Como está sendo a sua vida de pai, né? O que você tem transferido para os seus filhos,
Qual a sua disponibilidade, o seu tempo, né? Já que estamos aqui falando do Dia dos Pais, né? Foi domingo agora. Eu tenho certeza que você, na qualidade de pai, você deve ter recebido aí algum presente, né? E pense e reflita sobre isso. Melhore nessa questão, porque o sucesso dos seus filhos depende da forma pela qual você irá conduzi-los. E a gente quer sempre que os nossos filhos sejam projetados de maneira profissional melhor do que a gente. Eu confesso a você, eu não tive nenhuma dificuldade nisso. Eu tenho um filho farmacêutico, empresário, né, que é Misael. Eu tenho outro que é médico, né, atende muito bem na cidade, o pessoal fala muito bem. E eu tenho a Raíza que hoje, além de estar nos ajudando na farmácia, né, esses eventos todos que vocês vê a Farmácia Central realizar, tudo é introduzido através da Raíza, né? As promoções, os brindes, as promoções de cabelo, de dermocosmético, tudo ali ela está trabalhando. Então a gente percebe um desenvolvimento, também está fazendo contabilidade, né? Então, em termos de projeção profissional, graças a Deus, eu tenho muito que agradecer a Deus. Mas eu preciso, né, de um dia no futuro vê-los na casa do Pai, aonde eles foram criados, né? Esse é a nossa maior alegria. Supera tudo isso aí no que diz respeito à área profissional, certo? Saber que seu filho, juntamente com você, né, serve ao Deus vivo, isso faz toda a diferença, né? Bom, show de bola. O Abraão, você falou que conseguiu mais tempo vindo cá, né, pra quando inaugurou seu primeiro... Conseguiu o quê? Teve mais tempo, né? Certo, mais entendi. tempo para poder se dedicar à família. Você sentiu essa diferença quando veio e resolveu abrir, né, seu comércio hoje, que é a farmácia, né, a Central Farma. E eu queria saber de Abraão quais foram as dificuldades em abrir esse novo negócio. Como foi essa transição de vir do mercado para um novo segmento? Na verdade, assim, adentrar no novo segmento foi necessário buscar conhecimento, né? A gente sabe que na época que eu abri a farmácia Central, ela já deve ter em torno de 19 anos, né? O mercado, a concorrência não era tão agressiva como é hoje, né? Hoje, com o conhecimento que eu tinha no passado, hoje eu acho que eu não conseguiria sobreviver. Essa é a realidade. Então, naquele tempo, apesar de estar iniciando, né, e buscando conhecimento, buscando apoio de pessoas que já trabalhavam na área farmacêutica, né, que foi o nosso caso, nós conseguimos com algumas pessoas já no balcão, a gente deu o pontapé inicial. E logo depois algum tempo depois veio o Misael, né, na faculdade. Ele queria fazer, me parece que ele queria fazer contabilidade, né? Eu falei, Misael, você tem que fazer farmácia. Aí, não, eu só pago farmácia. Se você quiser contabilidade, vai passar lá na pública e tal, porque graças a Deus ele fez farmácia, ele se adaptou ao curso, né? Ele gostou do curso. A gente sabe que é um farmacêutico empreendedor, né? Na verdade, o uso de farmácia já ficou um pouco de lado, porque o que ele gosta mesmo é de empreender, é de abrir loja, é de desafios, né? Se eu estivesse falando aqui de foco, meta, vender vitamina, aí estaria... Ele não pararia de comentar aqui, só teria comentário dele. Só teria comentário dele. Vamos vender vitamina e foco e meta, tem que bater a meta e tem, né? Mas é isso, e graças a Deus a coisa fluiu e as outras farmácias que Misael acabou abrindo, né, na sua direção, foi assim um fortalecimento, né? Porque hoje as farmácias independentes é muito difícil de sobreviver, você sabe disso. Ou você consegue fazer uma rede, né, vamos dizer assim, de 3, de 5, não sei, de 10, de 15, não sei, para que você tenha potencial de compra. O mercado é muito agressivo, conhecimento hoje é tudo, sabe? Inovação principalmente é preciso ter, e a gente conseguiu, né, graças a Deus, com a ajuda de Deus principalmente, e de Misael, chegar até aqui.
Isso aí, bacana. Temos algumas coisinhas aqui ainda para conversar, mas você que quer deixar sua pergunta, quer fazer sua pergunta aqui, pode mandar para os comentários aí, comente que nós vamos estar pegando algumas perguntas para poder fazermos aqui, né? Queremos saber o que o pessoal quer ouvir de Abraão, né? Quer saber de Abraão. Então, e qual foi, assim, de empreender? Você falou aí sobre conhecimento e a dificuldade para dizer assim, rapaz, isso aqui foi uma lição na aprendizagem aqui na farmácia, no ramo farmacêutico, quando você veio. A gente, quando iniciou, você sabe que hoje os programas que existem dentro das farmácias, os softwares, ajudam muito, né? Principalmente estatística, planejamento, demanda, e compreender como isso funciona foi um grande desafio, porque a gente vem de um período, né, onde a internet, a tecnologia, né, era escassa, principalmente quando eu abri a farmácia. Eu acho que eu não tinha nem programa de venda, não tinha não, era vendida no balcão ali mesmo, a nota fiscal eu tirava na mão, e esses softwares vieram para transformar, né, a metodologia de venda, transformar as informações, trazer tudo que você precisa. Então, compreender isso, fazer isso entrar na cabeça, deu um pouco de trabalho, né? Mas aí você vai lutando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vai absorvendo conhecimento. E graças a Deus, hoje a gente já pode analisar uma planilha, né? A gente já pode detectar quem está batendo meta, quem não está, sem precisar estar pedindo a um e a outro, né? Então isso é importante e é sempre um desafio, sabe? E conhecer nunca é pouco. A gente sabe que o conhecimento só nos traz um fortalecimento na área que você atua. Então isso no momento teve uma certa dificuldade, eu posso declarar para você, mas com o tempo a gente conseguiu encaixar algumas coisas. Até hoje ainda tem coisa que eu não sei, não. Não sei, mas melhorou muito, essa é a realidade. Graças a Deus. Mas são novidades que vêm ajudando aí, né? Com certeza. Sempre para melhoria e avanço. Tem alguma pergunta aí já, Sam? Vamos lá, manda aí pra gente já fazer uma pergunta aqui ao vivo. Meu Deus do céu. Vamos lá. Te mandei. Dá pra ver? Eu acredito que já foi, mas vamos lá, né? Como começou a ideia de trabalhar na área da farmácia, sendo que por muitos anos você já estava trabalhando com o mercado? Isso foi uma pergunta de Lanquinho, nosso amigo que está no Rio de Janeiro, não é isso? Porto Seguro. Porto Seguro? Aí, ó. Na verdade, assim, com esse desentendimento dentro do supermercado, com o Paulo Roberto, isso era constante, né? A gente desejando fazer inovações, mudanças, e a gente tinha sempre uma trava. Como eu não era dono, não podia pegar no cash e fazer, eu dependia da autorização e da liberação dele. O supermercado, ele ia a cada tempo ficando mais, como é que fala? Desatualizado não, mas o aspecto, né? Porque comércio é isso, comércio é inovação, comércio é investimento, sabe? Você tira do comércio, mas você precisa reinvestir no comércio, reinvestir na pintura, reinvestir no layout, reinvestir, sabe? E eu sempre tive essa vontade, e isso me deixava, sabe, perceber que a pessoa entrava ali e aquela gôndola daquele jeito ali de madeira que eu podia ter colocado de ferro, né? Aquelas coisas até um pouco que arcaico, vamos dizer assim, né? E isso foi me trazendo descontentamento. Então eu falei, rapaz, eu vou sair, porque não dá para viver nesse descontentamento. Foi aí que eu abri farmácia, né? Analisei ramos de atividade no qual a perspectiva de sobrevivência era mais interessante, né? E abri farmácia, né? E foi para aí, consegui um balconista de farmácia que iniciou com a gente, que já tinha experiência, e foi aonde a gente começou a dar os primeiros passos. Então foi o descontentamento
nessa relação. Né? Entendi. Tem mais uma pergunta aqui de Pavinas. Abraão, o que você considera que será o seu maior legado deixado aqui na Terra? Pergunta profunda aí. Pergunta profunda. O meu maior legado deixado aqui na Terra, certo? Eu acredito que família, né? A gente precisa compreender que se nós não conseguimos amar aqueles que são os nossos próprios sangue, né? Como é que a gente vai conseguir amar o próximo, né? Se a gente não tiver, primeiramente, o amor de Deus, né? E o vínculo familiar, aonde é gerado o amor familiar, né? Com filho, com irmão, com parentes, certo? Então, se você não consegue viver bem com essas pessoas, sabe? Que são as pessoas que, quando você envelhece, são as pessoas que vão te suprir, te ajudar, né? Na velhice, você não vai conseguir viver bem com ninguém. Então, nós precisamos amar os nossos entes queridos, sabe? Eu sei que existe muito deles que são de difíceis relacionamentos. Às vezes, a gente se depara com um irmão ou um primo, ou um parente que não bate bem com a gente, não tem aquela boa imagem da gente, e a gente muitas vezes quer escantear, não quer estar no mesmo ambiente. Então a gente precisa, na verdade, demonstrar amor pelos nossos, e isso de forma natural se gera o amor pelo próximo, sabe? Porque se você não consegue amar a pai, amar a mãe, amar irmãos, né? É muito difícil você amar a um terceiro que você muitas vezes mal se relaciona. Então, em primeiro lugar, o amor a Deus, né? Segundo lugar, o amor da família, esse relacionamento, esse vínculo que a gente precisa ter para que a gente viva bem, né? Para que a gente viva bem. Então, eu acho que um dos maiores legados que eu posso deixar como pai é introduzir um bom relacionamento dentro da família, né? Porque nós precisamos disso para viver bem. Show de bola. E aí, pessoal, o que é que tá achando aí da entrevista de hoje, desse Centralcast aí aberto? Gostaram do modelo? Gostaram do programa? Mande aqui, mande nos comentários pra gente ver. Eu vi algumas palminhas aqui, eu quero saber o que é que vocês estão achando. Deixa a opinião de vocês aí, as perguntas. Enquanto isso, eu quero que Abraão conte pra gente um momento em família que você parou assim e falou, rapaz, era pra me ter feito isso aqui antes. Quando eu peguei toda a família, primeira vez na minha vida, botei tudo no carro e fui lá pra Costa do Sauípe, velho. Rapaz, aquilo ali pra mim foi uma realização. Eu tinha saído com os meninos aqui pra Itacaré, né? Sim. Mas assim, eu acho que o momento, né, pelo qual eu estava propício financeiramente a fazer isso, né? Aquela oportunidade e que eu fiz, aquilo ali marcou a minha vida. E sempre, depois daquilo ali, sempre que eu pude, eu fazia, botava a família, ia, sabe? Com todos, e isso marca a vida da gente. Eu tenho certeza que marcou a vida dos meninos também, porque fazer que nem outra, a comida lá era all inclusive, foi uma alegria demais, sabe? Então foi um momento que marcou a minha vida. Outro momento que marcou também a minha vida é a formatura de Misael, né? Quando ele se formou em farmácia, nós fizemos uma festa ali, uma mega festa, viu? Uma festa que, graças a Deus, foi uma festa muito bonita. A festa de Arthur não teve por causa da pandemia, né? Por um lado, a economia foi boa, porque você sabe que formatura de médico não é brincadeira, né? E também a Raíza, que tem sido motivo de muita alegria, e eu tenho certeza que esse curso de contabilidade ela vai concluir, certo? E vai orando aí, Raíza. E aí, um também que me marcou muito, meus 25 anos de casados, né? A renovação, né, das alianças, né, que a gente fez, me marcou muito também, a minha esposa, a Natalice, a mulher da minha vida, né? Então, algumas coisas que realmente marcaram, né? E Raíza, uma dica vá orando aí pra essa varíola do macaco não vindo, ver uma nova pandemia aí, que a festa a gente quer participar também. Tá garantida.
Então é isso. Cadê? Tem mais alguma Chega. pergunta aqui? Aqui, a galera já mandou aqui, ó. Parabéns. Live de milhões, muitos ensinamentos. Entrevista top, maravilhoso. E tá aberto hoje, é a Hoje primeira tá vez. aberto, é o nosso primeiro podcast Se eu aberto. soubesse que estava aberto, meu cachê ia ser hoje. Eu pensei que era só para os colaboradores. Se eu soubesse que estava aberto, eu ia pedir um cachê mais alto. Temos que ver. Olha, chegou aqui o cara, acho que é o Deixa eu entrar na live exemplo. aqui, deixa eu entrar na live aqui. Deixa eu dar um beijo nele aqui. Olha, Chegou. Massa demais, hein? acaba Rapaz. isso aí. Bacana aí, massa demais essa live aí, massa mesmo. Massa, massa. E aproveitar o momento aqui que já chegou invadindo aqui, vamos botar ele pra Cheguei, dentro da live já participar chegar, aqui. chega. E aproveitar que é especial Dia dos Pais, Misael, o que você tem a dizer aí desse pai, desse rapaz que nesse podcast aqui nos deu uma baita lição. Deixa, fale. Me deu um presente nota 10 aí, viu? Foi? Oi? Como é o nome? É uma camisa. Que eu entro no shopping, vejo aquela camisa, me apaixono por ela. Aí eu vou encostando assim, quando eu vejo o preço, eu vou afastando e ó. Essa aqui não. Não é essa não, é essa outra. não, é outra. Assim, falar de Abraão é muito fácil, né? Assim, eu confesso com vocês que muito dos códigos que ele trouxe aqui, muito da forma de falar, da mentalidade, de como lida com cada assunto, né? É quem me formou, né? É quem me trouxe aqui, né? Nós somos filhos, somos uma matriz gerada, programada pelos pais, né? Tanto que eu falo muito com o meu time, eu falo, quando você olha para uma criança e fala, essa criança é mal criada, você não está falando da criança, você está falando dos pais que criaram ela, né? Então, assim, os pais têm uma responsabilidade muito grande nos filhos. E a minha matriz, sabe, aquilo que me formou para quem eu sei hoje, para o time empresarial que eu tenho hoje, para o molejo de falar bem, de entrar e sair em qualquer lugar, eu não tenho dúvida que isso veio muito dele, né? Desde o início lá, quando eu ouvia falar, né? Hoje ele tá praiando, só anda de bermuda, de chinelo. Hoje Na verdade, assim, eu estou descendo a ladeira e ele está subindo ainda. Né? Não, hoje ele tá só contando dinheiro e eu tô trabalhando. Eu trabalho, eu levo as costas e ele conta. Mas assim, mostra muito, né, da época que ele fez e que faz até hoje. E a gente é reflexo disso, né? Todos os nossos traços e muito bacana, eu tava acompanhando a live, assim, pegando esses códigos. E para você que tá aí assistindo, que é filho, que é pai, assim, cara, olha pro seu pai, veja as coisas que ele faz de bacana, replica, entende aquilo que não é tão bacana, para entender que você vai repetir. Então tudo que ele falou aqui de família, eu trago as mesmas coisas, as mesmas dificuldades, as mesmas prioridades, eu priorizo as mesmas coisas. E eu tenho que olhar para a história dele e aprender. Porque eu posso errar e aprender com os meus erros. Isso é inteligência. Mas eu posso ter sabedoria e aprender com os erros dele. Então eu não preciso passar por tudo novamente para perceber que lá na frente eu vou me arrepender. Claro que o meu instinto puxa a fazer tudo igual ele fez. Porque o DNA é o mesmo e isso é muito forte, cara. Às vezes a gente acha que não, às vezes a gente não acredita, mas aquilo que sua família faz de positivo, você vai muito facilmente repetir. Aquilo que tua família faz de negativo, você vai muito facilmente repetir. Então enxerga os pontos, mapeia os códigos, o que é que você precisa mudar, foca no gatilho, que o resultado vem. E assim, ter meu pai de exemplo, ter uma pessoa que ele falou aqui no início, aqui, que é seu Arthur, um homem que viveu em devoção a Deus e teve uma vida dedicada a Deus. E aonde eu vou, eu sempre que tenho oportunidade, eu falo, eu não tenho dúvida, quem conhece a nossa história aqui em Ubatã, meu avô vendia Chapéu de palha, esteira. E outra coisa, eu estava conversando com um fazendeiro esses dias, a esteira era porque não existia colchão como é hoje. Hoje você deita no seu colchão, você deve estar até no colchão agora, antes não tinha colchão. Então as pessoas dormiam em esteira, não tinha nem lençol para se cobrir. E ele vendia esse tipo com muita dificuldade, vinagre, né? Vinagre. Que vendia, e vinagre um mau cheiro, um cheiro forte para envasar aquilo ali.
Só que vendendo tudo isso, ele nunca perdeu a essência de entender que a essência dele era muito além do que ser comerciante. E olha que comerciante com muita dificuldade, vamos dizer assim. E assim, meu pai, não tenho dúvida que o que nossa família hoje colhe foi plantação. Né? Plantação daquilo, da fé do meu avô. E você pode acreditar ou não, é uma escolha sua. Mas eu tenho certeza que, né, não tem como você colher aquilo que você não plantou. E hoje minha família está colhendo da fé de um homem que lá no passado entregou a Deus sua vida e viveu em prol disso. Né? Um homem que evangelizava nas praças, né? Viveu realmente em prol do reino de Deus. Meu pai, com o temor dele, né, que é ensinamento para a gente, e cabe a gente entender também que todo o nosso sucesso ele não existe se não for dado por Deus, né? Se não for oportunizado por Deus. Porque se eu estou aqui agora, vivo, e conseguir chegar até aqui, vou dormir, vou acordar amanhã, eu não tenho poder sobre isso, né? Então tem coisas que a gente não tem como controlar. Então, para essas coisas que você não consegue controlar, pode ter certeza, existe alguém no universo, e é Deus realmente que te proporciona vivenciar cada coisa dessa aí. Obrigado aí, viu? Alô, estamos Rapaz, aí. show de bola aí, viu? Fez isso aí. O homem é ele, o homem é ele. Tem gente pedindo parte 2, viu? Mas dois aí. Tem gente pedindo parte 2. Falar que essas lives vão repetir, né? Vão ter novamente, vão ter lives abertas. Vai ser toda segunda-feira, Felipe, à noite? Faremos todas as segundas-feiras, às 7 horas da noite, sempre trazendo um convidado novo. Mande pra gente também que você acharia interessante ser convidado pela gente para estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento, como foi esse bate-papo, né, hoje. E também, antes de finalizar a live aqui, essa entrevista, a gente sempre pede, né, para fazer um print para você publicar aí como forma de reconhecimento, se realmente teve relevância tudo isso que foi dito aqui na sua vida. Misael, chega pra cá pra participar do filme também, ó, fica aqui no cantinho. Como normalmente a gente faz o sinal de força em duas... Pode ficar aí. Misael, só abaixa um pouquinho ao lado da TV. Vamos fazer todo mundo assim, ó, como sinal de força. Isso, como sinal de força. Abaixa um pouquinho, Misael, tu. Aí. Pera aí, vamos lá pra caber todo mundo na câmera. Print. Vai o print. Tirem o print, marquem a gente. Já foi? Muito obrigado por você que participou aí, né? Que ficou até esse momento, até o final. Deixem lá, na hora de postar, marque a gente. Marque o que definiu nessa live. É interessante o seu compartilhamento. Novamente, muito obrigado. Feliz Dia dos Pais para todos os pais. E até a próxima segunda-feira.